Bom, dito isso, vamos orar. Feche os seus olhos mais uma vez. Curva a sua cabeça, se você puder. Pai amado, nós nos rendemos na Tua presença. A Tua presença é o que nós mais desejamos. Não há nada mais precioso do que a Tua presença. Nem ouro nem prata se comparam à Tua presença. Por isso, nessa manhã, nós derramamos o nosso coração diante de Ti. Clamamos pela Tua presença. Perdoa os nossos pecados. Lava-nos com o Teu sangue. Purifica-nos, porque nós queremos entrar na Tua presença. Com mãos santas, lábios puros e coração quebrantado pelo Senhor. Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Senhor dos Senhores, e nós ansiamos pela Tua presença, ansiamos como a noiva anseia pelo noivo, pela volta do Senhor. A Tua igreja clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nessa manhã aquece os nossos corações. Porque não há nada mais importante do que o Senhor. Oh Deus, converte os nossos corações, Pai. Os corações de pedra em coração de carne. Nós queremos ser sensíveis à Tua voz. Não nos deixe perder nada. Nada daquilo que o Senhor tem a nos dizer ou fazer em nossas vidas. Por isso nós nos prostramos diante de Ti e Te pedimos, ó Pai, fala conosco nessa manhã. Fala conosco por meio da Tua palavra, porque é o que nós queremos ouvir, a Tua voz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle. Que Ele é digno. Ele é digno. Aleluia, aleluia. Queridos, desde o dia que a pastora me convidou, e o pastor também, para estar aqui com vocês, já tem acho que umas 2 semanas mais ou menos, eu tenho orado a Deus e pedido a Deus que me desse uma palavra específica para vocês e para nós, nesse caso, obviamente. E logo de quase que imediato o Senhor já foi me trazendo na memória um texto, e eu fui meditando nesse texto nesses últimos dias. E está lá em João, capítulo 4, no verso 20 e 24. É um texto muito conhecido. Aleluia, Jesus. João 4, 20 ao 24. Eu vou pegar só um trecho dessa história, que é o trecho do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Vocês já mais ou menos se lembram da história. Jesus está passando por Samaria, encontra com essa mulher, começa a ter uma discussão com ela, e aí chega nesse ponto. E nesse ponto a palavra diz o seguinte no verso 20. Nossos pais adoravam neste monte. Mas vocês quem? Judeus, dizem que é em Jerusalém que é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como eu disse, esse é um texto muito conhecido dessa passagem do Novo Testamento, dos Evangelhos. E eu gostaria de trabalhar aqui pelo menos 3 momentos. O primeiro momento eu quero falar um pouquinho dessa discussão com Jesus e a mulher samaritana, e esse lugar de adoração, esse monte em que eles estão, e como isso pode confundir
àqueles que ainda não perceberam muito bem quem Jesus era, que é o caso daquela mulher. Afinal de contas, uns dizem que você adora, vocês têm que adorar em Jerusalém, nós dizemos que nós temos que adorar em Gerezim, ou ali em Samaria. Onde é que se adora a Deus? Então as pessoas ainda estavam um pouco perdidas nesse sentido. No segundo momento, vamos falar um pouquinho sobre a discussão que Jesus tem nesse mesmo trecho bíblico, com os discípulos, logo depois que a mulher sai. Por quê? Porque parece que nem mesmo as pessoas que às vezes estão com Jesus ainda entenderam o que é que ele está dizendo e o que é que ele está fazendo. E é normal, Jesus está fazendo as coisas muito rápido, até porque o tempo dele na terra era curto, então ele tinha que agilizar muita coisa. Então, se você não parasse para perceber muito bem o que ele estava fazendo, era muito fácil você ver o trem passar, o comboio passar e perder o seu horário. Ainda hoje, depois de 2000 anos de Bíblia já aí na mão para nós, né, ou melhor, de evangelho sendo anunciado, tem gente ainda que ainda está perdendo o comboio, não está prestando muita atenção no que está acontecendo. Imagine para aquelas pessoas que tinham pouco tempo. E por fim, uma aplicação muito breve e também uma palavra de encorajamento para nós. Amém? A mulher, então, samaritana, quando coloca em discussão essa questão do local da adoração, ela traz na sua afirmação não uma dúvida à toa, uma dúvida boba, uma dúvida que não faz muito sentido quando a gente lê. Pelo contrário, ela traz aqui uma percepção histórica e uma questão histórica muito importante. Quando ela diz, os nossos pais, ou os nossos servos, ou os nossos profetas, ou os nossos sacerdotes, dizem que nós devemos adorar aqui. Esse é o monte de adoração, o Monte Gerizim, que é o monte onde está localizada Samaria. E ela não está falando isso porque ela disse, eu acho que é aqui. Nós escolhemos esse lugar e pronto. Não é assim. Não é dessa forma à toa. E a pergunta que fica, que é o tema dessa mensagem, afinal, em que monte ou em qual monte nós adoramos? Nós poderíamos trocar isso para em qual sítio adoramos? Né? Se a gente fosse trazer para os dias de hoje. Em qual lugar, em qual cidade, em qual distrito, em qual conselho, em qual país, afinal, nós adoramos? E a discussão dela não é à toa, porque quando a gente volta nas Escrituras, a gente tem que voltar alguns textos, nós estamos em João, no Novo Testamento, mas nós vamos voltar aqui em Gênesis, para entender como a construção da ideia deles não é uma construção que nasceu naquele momento. Ela teve essa ideia ali no poço e disse, eu acho que é aqui que a gente tem que adorar, e não lá no monte em Jerusalém. Quando a gente vai lá em Gênesis, no capítulo 12, nós vamos ver que Deus chama um homem chamado Abraão, um texto muito conhecido, depois você pode ler na sua casa, Gênesis 12, do 1 ao 6, quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e ali e tudo mais, e conta aquela história toda. E ele sai da terra dele e vai para a terra prometida. E quando ele entra nessa terra prometida, a primeira parada dele que ele tem é exatamente nesse lugar, no Carvalho de Moré, em Siquém, ou seja, onde hoje a gente, nesse texto que Jesus está falando, chamado Sicar, na Samaria. E logo que ele chega ali, a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 12, no verso 7, apareceu o Senhor a Abraão, ele disse, darei a tua descendência essa terra, pela localização, darei essa terra, ali, olha o que diz a Bíblia agora, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Quando eles buscam a referência de dizer que aquele lugar era o lugar de adoração, não é uma referência à toa. É um lugar em que Deus literalmente apareceu para Abraão. Se Deus tivesse aparecido para Abraão, imagine, ou para nós, em algum lugar, imagine, apareceu em algum lugar aqui em Portugal. Você imagina a romaria que seria para esse lugar? Se quando algumas pessoas dizem que apareceu uma imagem de algum santo, uma imagem de alguma não sei o quê, ou alguma coisa aconteceu num lugar específico, já se constrói ali um altar, e aquilo vira uma romaria, onde o mundo inteiro vai para aquele lugar, imagine se o próprio Deus tivesse, de alguma forma, manifestado a sua presença num lugar desse. Então é por conta disso que eles estão se embasando, mas não para aí. Quando você vai mais para frente um pouco, em Gênesis, no capítulo 33, dos versos 18 a 19, você vai ver que o neto de Abraão, um homem chamado Jacó, comprou ali uma terra
dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças em dinheiro. E o que ele vai fazer nessa terra que ele comprou? Levanta um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Nesse mesmo lugar onde o seu avô estiver e tiver uma experiência com Deus, agora o seu neto está nesse mesmo lugar e compra ali um pedaço de terra, porque ele considera aquele pedaço de terra importante. E é o mesmo lugar em que a mulher samaritana está questionando Jesus, dizendo: vocês dizem que é lá, mas nós dizemos que é aqui. E nós não estamos dizendo porque nós achamos que aqui é bonito, que aqui é um lugar que tem sombra, que aqui é um lugar que é gostoso. Não, porque o vosso pai, Abraão e também Jacó, decidiram que aqui era o lugar onde se deveria levantar um altar, onde se teve uma experiência com Deus. E é esse mesmo campo que a gente depois vai ver lá em Josué, no capítulo 24, 32, olha como esse lugar tem muita referência histórica e por que ele é importante. Eu estou querendo aqui tentar mostrar para vocês como a mulher samaritana tinha uma base para aquele lugar ser importante de adoração. Esse mesmo lugar, que em Josué 24, 32, nós vamos ter a informação que os ossos de José, lembra de José do Egito? Depois que eles saem do Egito, fogem do Egito, de Faraó, são guiados por Deus, entram na terra prometida, eles levam consigo os ossos de José. E é nesse lugar que foi dado aos filhos de José, esse pedaço da terra que foi dado aos filhos de José, que eles enterram ali os ossos de José. Então era um lugar que também fazia uma referência a um homem importante, que foi um homem que literalmente Deus usou para salvar a nação de Israel da fome. Não bastasse ainda nisso, se a gente fosse pensar em outras experiências nesse mesmo lugar, quando o povo de Israel entra na terra prometida, está lá em Deuteronômio capítulo 11, 29, e também em Josué capítulo 8, 33, até o versículo 35, é esse lugar que Moisés disse, recebendo orientação de Deus, que eles deveriam subir no monte Gerizim, e lá do monte de Gerizim, professar as bênçãos para aqueles que eram obedientes à palavra de Deus. É nessa base que eles estão, que ela está se assegurando. Mas quando é que isso se torna um problema? Quando é que esse monte, que parece ser o lugar de adoração específico, quando é que isso se transforma em um problema e se tem uma dúvida agora? Afinal de contas, é em Jerusalém ou em Samaria, onde é que se adora a Deus? Esse problema começa muitos anos atrás, quando Salomão, filho de Davi, morre e deixa o seu reino, e o seu reino é dividido em dois. E essa divisão desse reino, onde 10 tribos, das 12 tribos, passam a compor o reino de Israel, e tem uma sede agora em Samaria. E o reino do sul, que a gente conhece como reino de Judá, com as 2 tribos de Judá e Benjamim, com sede em Jerusalém, estabelecem ali o templo de adoração naquele lugar. O rei de Samaria, temendo toda a situação que poderia acontecer, que era Jeroboão I, rei de Israel, temendo que as pessoas começassem a querer sair de Samaria e descer até Jerusalém para adorar, e assim perderem a sua conexão com o seu reino, então estabelece ali, naquele lugar, um novo lugar de adoração, baseado nessa história toda que eu acabei de contar antes. Construindo toda a sua história, a sua base, que esse é o lugar de adoração, com base em Abraão, com base na experiência em Jacó, com base na palavra de Deus a Moisés, com base em tudo aquilo que foi professado e construído ao longo do tempo. Ali ele estabelece 2 altares. O problema qual é? O problema é que os anos se passam depois de Jeroboão I. E por volta de 722 a.C., nós estamos, veja como eu estou bem no passado aqui ainda, mas eu vou chegar ainda no tempo de Jesus, calma lá. 722 a.C., Deus, por conta da iniquidade do povo de Israel, manda um povo chamado de assírios, dominados ou guiados por um homem chamado Sargão, a invadir Samaria e destruir Samaria. E os assírios, depois que entram em Samaria e destroem o norte, o reino de Israel, e o reino de Israel acaba, não se tem mais reino de Israel, só se sobra o reino de Judá. Quando ele acaba com tudo, os assírios tinham uma prática muito cruel. Sabe o que eles faziam? Imagine no tempo de hoje que viesse aqui um Sargão II, que era o general que invadiu lá,
viesse aqui em Pero Pinheiro, ou aqui em Portugal, vou usar até Portugal como exemplo, viesse aqui em Portugal e ele veio, sei lá, veio da Rússia, vou falar num país aí que gosta de invadir outros países, né? Veio da Rússia, veio da Rússia. E ele chegou aqui em Portugal, não satisfeito em invadir Portugal, sabe o que ele faria, se fosse um assírio? Ele pegaria todos nós e levaríamos todos nós, ou grande parte de nós, para a Rússia. E não só para a Rússia, talvez espalhasse um pouco para a Ucrânia, para outros países que ele dominou. E aí o que ele faria com Portugal, que ficou aqui alguns portugueses só e alguns brasileiros, que sempre vai ficar um brasileiro, né? Sempre vai ficar um brasileiro, não tem jeito. O que ele faria com esse pessoal? Ele mandaria russos para cá, mandaria ucranianos para cá, mandaria povos de outras nações que ele conquistou, e faria a gente misturar todo mundo. Ia fazer, você brasileiro vai casar com essa russa, você russo vai casar com essa portuguesa, vamos bagunçar isso aqui tudo, isso aqui está muito, muito certinho, vamos transformar isso aqui no meu povo. E era assim que os assírios faziam. Dessa forma, o povo perdia sua identidade. E um povo sem identidade não consegue responder à opressão. Não consegue perceber onde é que ele está sendo roubado, onde é que ele está sendo saqueado. Porque ele já não tem mais identidade. Nós não nos identificamos uns com os outros. Porque nós perdemos a nossa nacionalidade, nós perdemos a nossa identidade. Nós já não falamos a mesma língua, nós já não adoramos o mesmo Deus. E eles bagunçavam isso. É aqui que começa o problema com os samaritanos e os judeus. Essa mesma cidade vai ser reconstruída, Samaria, que é a sede do Império dos Samaritanos. Esse mesmo povo começa a crescer todo misturado novamente. Os anos se passam. Essa cidade é destruída mais uma vez, por volta de 130, por João Hircano, um rei judeu. Mas ela é reconstruída de novo. E depois ela passa por mais um momento difícil. E aí nós vamos quase chegando no tempo de Jesus já, quando Herodes o Grande, por volta de 30 antes de Cristo, realiza uma grande obra em Samaria e reconstrói Samaria, muda até o nome, a cidade passa a chamar Sebaste, e ela se torna numa cidade gentílica. Ela já não tem mais a identidade judaica, muito menos qualquer identidade que possa parecer com o tempo de antigamente. Ela é uma cidade que tem um templo de adoração romana, um templo de adoração ao imperador. Inclusive, quando a gente fala Sebaste, esse termo em grego significa Augusto. É uma cidade que foi levantada em honra ao imperador romano. É nessa região, nessa cidade, que agora nós temos Jesus ali próximo. E não pense que a rixa acabou só nesse período, não. Se a gente voltar ainda um pouco antes, porque depois dos assírios dominarem o norte, foi a vez do sul, há muitos anos atrás, serem dominados pelo Império Babilônico. Vocês já devem ter ouvido essa história de Daniel e tudo mais, que foi para a Babilônia e tudo mais. Depois disso, eles voltam para Jerusalém. É o período pós-exílico babilônico. E quando o povo volta e começa a reconstruir, o pastor até leu um texto aqui, quando ele diz a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro, eles estão reconstruindo o templo. E quando eles estão para a reconstrução desse templo, está lá em Esdras 4, 1 ao 5 e também em Neemias 4, 1 ao 2, algumas pessoas são contra a reconstrução do templo. E sabe quem são contra a reconstrução do templo? Os samaritanos. Nós temos aqui uma rixa, eu estou tentando trazer aqui uma introdução, que está um pouco longa, mas eu já vou entrar no termo da mensagem, para a gente entender que nós não estamos falando de um povo que simplesmente olha para a cara do outro e fala, eu não fui com a sua cara, não gosto de você. Nós estamos falando de um problema histórico antigo, uma rixa muito antiga. E quando Jesus entra em Samaria, ele não está pisando num terreno onde ele poderia entrar tranquilamente, como era em Caná da Galileia, ele entrava em alguns lugares e as pessoas vinham atrás dele facilmente. Só pelo fato dele ser judeu, ele nem passaria normalmente por aquele lugar. As pessoas atravessavam o Rio Jordão, subiam pela outra margem do Rio Jordão e depois atravessavam o Rio Jordão de novo para chegar em Caná da Galileia, na região da Galileia. Eles não subiam pelo caminho comum e normal para evitar passar em Samaria.
Mas Jesus diz, eu vou passar em Samaria. É necessário que eu passe em Samaria. Eu preciso passar em Samaria, porque há um problema histórico, há uma falha lá atrás. Deus mesmo estava olhando, eu tinha filhos, eu te mandei filhos para lá. 10 tribos das que eu escolhi foram para aquele lugar. Em algum momento eles se perderam, e é tempo de restaurar esse povo. Quando Jesus entra em Samaria, a própria mulher questiona ele. Ela diz, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Ela mesmo não entendeu, falou, isso aqui não está muito certo, tem alguma coisa errada aqui. Você sabe quem que eu sou? Você não está vendo na minha cara, você não está vendo, você tem noção? Olha o código postal, meu irmão, você está perdido. Esse lugar não é um lugar para você estar. Não é só uma questão de horário, de sol. Não, você não deveria passar aqui, porque você sequer é bem quisto aqui. Nós não gostamos de judeus. Nós não gostamos de judeus. Nós já mostramos na história. Nós já decidimos dividir e ir para outro lugar. Nós já decidimos que quando vocês tentaram construir o templo de novo, nós fomos lá contra, mandamos carta para o rei, dizendo que você está louco, você está deixando esse povo construir o reino. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão se rebelar contra você. Em todo momento da história, nós somos contra vocês. O que é que você quer aqui? É interessante porque Jesus, parece que, às vezes, ele não está muito nem aí com o que a gente pensa. Às vezes a gente está tão preocupado com algumas coisas. O que ele vai pensar de mim? Se ele conhecesse o meu passado. Se ele soubesse da minha família, de onde eu vim. Se ele soubesse o motivo que me fez sair do Brasil para estar em Portugal. Se ele soubesse qual que é a história de Portugal em relação ao evangelho, ao protestantismo ou coisa do tipo, ele evitaria passar aqui. Se ele soubesse a história de Pero Pinheiro, como a pastora estava me dizendo aqui, logo antes da gente entrar para o culto, das palavras que ela ouviu a respeito da igreja evangélica em Pero Pinheiro. Como é que é, pastor? No lugar de pedra lá? As pessoas são como as pedras, cabeça dura, coração de pedra. Parece até Samaria esse lugar. É aqui mesmo que o Senhor quer agir. Às vezes a gente pensa, lugar bom seria se fosse lá, não sei aonde, em Lisboa, em Sintra, em Mem Martins, em Cascais, em Carcavelos, onde eu moro é bom também, no Algarve, na beira da praia, lugar bom seria isso, seria aquilo. Deixa eu te dizer, lugar bom é o lugar em que o Senhor está. Este é o melhor lugar para estar. Não importa o histórico, não importa o que disseram, não importa se a história diz que aqui é um lugar de coração de pedra, de mente de pedra, ou de qualquer coisa de pedra. Aqui agora é sim um lugar de uma pedra muito mais firme, muito mais poderosa, a rocha do Deus Altíssimo, na qual nós construímos a base da igreja de Deus. Na qual a gente construímos a base do altar de adoração ao Senhor. Jesus olha para aquela mulher e fala, olha, você não está a perceber muito bem o que está acontecendo. Eu não estou nem um pouco preocupada com o que vocês fizeram ou deixaram de fazer no passado. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que dizem ou deixam de dizer a respeito de vocês, samaritanos.
E ele não está de brincadeira em relação a isso. E o evangelho também não está de brincadeira em relação a isso. Porque quando ele precisa contar uma parábola para explicar o que é ser bom, ele chega para os judeus, para os estudiosos da lei, e ele diz assim: certa vez um homem estava caminhando, passando, descendo para Jerusalém, e ele foi roubado, e espancado, e humilhado, e ficou extremamente ferido, quase à morte. E nesse caminho passou um sacerdote. Sabe o que é um sacerdote, né? Um sacerdote judeu. Um homem que apresenta os sacrifícios no altar. Um homem que entrava na presença de Deus, que servia no templo, e ele vendo aquela pessoa, ele finge que não viu. Eu não estou com tempo, eu tenho que ir servir a Deus, não posso atender você. Não bastasse isso, passou um levita. Sabe o que é um levita? Um homem que adorava diante de Deus. Um homem que entrava na presença de Deus, pegava um baixo, uma bateria daquela época, e tocava e fazia o som de adoração, e levava o povo à adoração. E esse homem está passando pelo caminho, e ele vê aquela pessoa caída, quase morta, e fala: desculpa, eu não tenho tempo para você, eu preciso ir adorar a Deus. Mas aí passou um outro homem, a quem Jesus chama de o bom. Irmão, com base nessa história que eu acabei de te contar, você consegue imaginar o que foi para aqueles judeus, aqueles sacerdotes sábios da lei, escutando assim: o bom samaritano? Você não está sabendo muito o que você está falando, Jesus. Existe, para vocês terem um exemplo, existe um Provérbios do Talmud, que é um documento religioso dos judeus, que diz assim, só para você entender qual que era o sentimento em relação ao judeu e o samaritano. Um pedaço de pão dado por um samaritano era mais impuro do que carne de porco. Você sabe que o judeu não pode comer carne de porco, é impuro. Ele diz assim: você receber um pedaço de pão de um samaritano é pior do que se você ir lá e comer um toicinho. Ou comer um bacon, uma coisa desse tipo. Para você entender qual era o sentimento. E Jesus vai dizer: um homem de Samaria, um bom samaritano, parou, acudiu essa pessoa, cuidou dessa pessoa, levou essa pessoa para a hospedaria, pagou todas as despesas, restabeleceu a saúde dessa pessoa, curou essa pessoa, fez tudo isso sem conhecê-la. Consegue entender? É mais ou menos nesse silêncio que vocês estão agora, que aqueles judeus ficaram. Você está maluco. Só que era isso que ele estava pensando. Você não tem noção do que você está falando. Você está dizendo que um samaritano é mais bom do que um sacerdote, é mais bom do que um levita, que um samaritano é melhor do que um judeu. E Jesus está dizendo: é isso mesmo que eu estou dizendo. É por isso que eu digo que Jesus não está muito preocupado. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você pense: nossa, fulano é muito crente, Beltrano é uma bênção. E talvez até seja verdade, talvez até seja real isso tudo. Mas você precisa perceber uma coisa nessa manhã: Jesus não está muito preocupado no que você pensa a respeito dos outros, seus irmãos e irmãs. Ele está preocupado contigo. A preocupação dele é saber como é que está o teu coração e alinhar o seu coração. Ele não quer te comparar com A, B, C, D ou Y, não há comparações para Cristo aqui. Cada um importa do jeito que é, da maneira que é, da forma que foi criado, de onde veio, da família que veio, com a história que tem. Ainda que seja uma história torta, uma história de erros, uma história de problemas, como era a história dos samaritanos, Cristo não tem problemas em restaurar a sua história. A questão de Cristo não era exclusivamente com a mulher samaritana, era com um povo, com uma história, com uma igreja que precisava ser estabelecida naquele lugar. Não é à toa que aqueles samaritanos, depois que escutam
toda a mensagem da mulher, saem da cidade, encontram com ele, e quando encontram com ele, diz para ele, por favor, fica conosco. Quando nós encontramos Cristo, desesperadamente nós dizemos a ele, fica comigo, Senhor. Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor conhece o meu coração. Só o Senhor sabe da minha história. Só o Senhor sabe as dores que eu passei e como eu lutei de joelho, clamando por uma redenção, clamando por uma nova história. Fica conosco, Senhor. Fica comigo. Não é à toa que depois que aqueles samaritanos encontram com Jesus, eles dizem, primeiro nós cremos pelo teu testemunho, mulher. O teu testemunho foi forte, mas quando nós ouvimos a palavra dele, nós desejamos a presença dele. Porque é assim que nós nos achegamos a Deus muitas vezes. Alguém nos fala do Senhor, alguém nos conta a respeito do Pai, alguém nos diz como Jesus mudou a nossa vida, como Ele transformou o nosso ser. E nós falamos, eu preciso disso. É o que eu preciso. Onde eu encontro esse homem? Onde eu encontro esse Deus? E quando nós nos encontramos com Ele, nós não queremos que Ele vá mais embora. Porque tudo o que estava de errado some. Tudo que precisava ser corrigido, é corrigido. A sua palavra transforma o nosso ser. Quando Jesus cura 10 leprosos, o Evangelho faz questão de registrar que foi o samaritano que voltou para adorá-lo. Jesus não tem problema com a sua história. Jesus não tem problema com a história desse lugar. Se um dia disseram, como a pastora me relatou, que é um lugar de pedra, isso, era tudo o que ele precisa. Fazer brotar num chão de pedra o broto do renovo da sua palavra. Nascendo, como Isaías diz, o broto que nasce e traz o renovo do Santo Espírito de Deus nas nossas vidas. Mas sabe o que me chama a atenção? Eu quero avançar para a segunda parte aqui para a gente correr com o tempo. Acho que eu estou um pouco atrasado. Eu disse que a primeira parte que eu queria falar é mostrar para vocês que às vezes as pessoas que não conhecem muito a Cristo ainda não tiveram ainda muita noção, que era o caso daquela mulher samaritana, às vezes não percebem muito quem Jesus é. E quando ela percebeu, essa história começou a mudar, mas é engraçado, porque às vezes até quem já está começando a andar com Cristo, ou já anda com Cristo, às vezes ainda não percebeu também muito bem quem Cristo é. Em João, no capítulo 31 ou 38, depois que a mulher sai, diz assim no 31, enquanto isso os discípulos pediam a Jesus dizendo, mestre, coma. Lembra que eles saíram para buscar comida? Eles entraram em Samaria para buscar comida. Obrigado, querido. Eles foram a Samaria para buscar comida. E eles voltaram com a comida. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Olha como ele está dizendo. Vocês estão andando comigo, mas vocês ainda não conhecem tudo. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Um Big Mac. Pediu no Uber Eats. Foi no Bolt lá, pediu, mandaram lá, entregaram um Big Mac para ele. Mas é normal, gente. Eu me coloco na situação. Você acha que eu ia pensar diferente dele?
Eu ia pensar igualzinho, porque eles estão começando a caminhada com Cristo. Eles ainda estão percebendo quem Jesus é, percebendo a mensagem de Cristo. Eles estão ainda meio assim, será que ele comeu? Eles não, você está entendendo? Eles estão no campo natural da coisa ainda. Eles ainda não evoluíram para um campo espiritual do negócio. E Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí Jesus dá uma chamada de atenção neles. Vocês não dizem ainda, faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Então ele não está falando de uma colheita natural. Você não vai colher trigo e levar o trigo para a vida eterna. Não vai colher milho e vai levar. Vou colocar no bolso, que quando eu ressuscitar, vai ressuscitar junto comigo essa espiga de milho. Para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado. Um é o que semeia, o outro é o que colhe. Ele já estava dando a dica. Saiu uma mulher aqui para semear. Acabou de sair. Vocês chegaram, ela saiu para semear. Prepara que daqui a pouco a gente vai colher. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Ai. O que Jesus está dizendo para eles? Vocês tiveram a capacidade de entrar em Samaria. Compraram pão, água, leite, o que vocês quiseram comprar, Big Mac. Para quem não gosta, comprou um sushi. Comprou um sushi, um sashimi. Comprou, outro gosta de macarronada, trouxe lá uma macarronada. Um frango assado. Enfim, já está quase chegando a hora do almoço, a gente vai citando, vai ficando difícil, né? Enfim, trouxe uma picanha. Para sair do carvão, né, Senhor, está aqui a carne, está aqui a madeira, vamos fazer o churrasco. Já tem um poço para a gente puxar água aqui e beber, está tudo certo. O que Jesus está dizendo para ele? Preste atenção nisso. Vocês entraram em Samaria, mas a religiosidade de vocês, o histórico, porque ali em Samaria só tem gente que não presta, gente que não sei o que, gente não sei o que, só gente atrapalhada naquele lugar. Gente que só parece Pedro Pinheiro, só gente de coração de pedra. Vocês entraram ali, naquele lugar, mas vocês não tiveram a capacidade de perceber que os campos estão brancos, que as pessoas estão sedentas por mim. Elas estão prontas para serem colhidas, prontas para receberem o Evangelho, prontas para receber uma palavra de esperança, prontas para me receber, mas vocês não tiveram a capacidade de enxergar por conta da religiosidade. Olharam para o campo branco. Imagine se você entrar, imagine a cena. Você entra num lugar que está pronto para ser colhido. Eu vou usar eu sou do noroeste do Paraná. Eu nasci em Umuarama, noroeste do Paraná. E é um lugar onde se planta muita soja. Se planta também milho. E quando aquilo cresce, fica assim grande. Então, assim, só tem um jeito de você não ver aquilo que está pronto para colher. Até eu não manjo nada de planta, de colheita. Eu não manjo nada. Não é minha área. Não sou dessa área de agronomia, não sei nada disso. Mas você, até quem não manja nada, não sabe nada disso, não tem capacidade nenhuma em relação a isso, nunca estudou sobre isso, quando vê um campo pronto para colher, identifica, cara. Você sabe quando uma espiga de milho está boa para ser arrancada. Você sabe quando há trigo ali naquele lugar, você percebe, a não ser que você não queira ver. A não ser que você olhe para baixo. Não me interessa nada disso, eu não quero me contaminar com essas pessoas. Esse samaritano, meu Deus do céu, vira para cá, um samaritano ali, desvia. Me dá um pão, toma o dinheiro, não rela em mim, que eu não quero me corromper. Me dá um suco de uva, não toca em mim, toma aqui o dinheiro, não quero olhar para você. Foi mais ou menos assim que eles entraram e saíram de Samaria. E Jesus chama a atenção deles.
campos estão prontos. As pessoas estão necessitadas. Às vezes o que não está pronto é o nosso coração. Às vezes quem, infelizmente, não está pronto somos nós. Nós não estamos com os olhos de misericórdia do Pai. Os nossos olhos precisam ser mudados. É preciso que haja uma mudança no nosso coração. Porque existem milhares de samaritanos nessa terra. Existem milhares de samaritanos em Pedro Pinheiro. Existem milhares de samaritanos em Portugal. Eu e você, nós éramos samaritanos. Homens e mulheres considerados inimigos de Deus, pecadores, que se afastaram do Senhor em algum momento da vida, mas que Jesus teve misericórdia de nós. Ele olhou para mim e para você, e ele disse, está aí um campo branco, pronto para ser colhido, e nos recolheu para o seio do seu amor. Deus. Oh, Deus. Toda aquela tradição e religiosidade impediu os discípulos de Jesus de enxergarem a oportunidade de evangelismo naquele lugar. E quando eu olho para essa igreja, eu fico com o coração tão feliz. Porque eu percebo, apesar de conhecer muitos de vocês hoje, mas conhecendo os pastores, que são pessoas que estão com os olhos atentos para os campos brancos. Igreja, a gente precisa abrir os nossos olhos para isso. Levantem os olhos. Levantem os olhos. Não é à toa que o Senhor os plantou neste lugar. Assim como não foi à toa que aquela mulher foi naquele poço aquele dia. Não é à toa que essa igreja foi plantada um dia nesse lugar e se transformou como um poço de Samaria, onde as pessoas às vezes vêm buscar água e são saciadas por algo muito maior do que a água natural, mas a água que flui do trono do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que sacia nossa sede interior, que mata a nossa sede interior e nos traz vida de novo. Os campos estão brancos para a colheita. Eu não tenho dúvida que foi com muito suor e oração que vocês plantaram isso. Eu não tenho dúvida que foi com muita oração, com muito jejum, com muita entrega, que vocês plantaram isso. Eu não tenho dúvida que por isso o Senhor tem honrado. Por isso o Senhor tem mostrado esse lugar como um lugar de refrigério. Não porque nós somos perfeitos, como o pastor bem disse aqui. Nós não merecemos nada. Nós não merecíamos nada disso. Eu e você não fizemos nada para merecer. É pura graça, é pura misericórdia, é puro favor imerecido do Pai em nossa vida. Se fosse por nós mesmos, o que contaria é a nossa história, como eu que contava para os samaritanos. A história deles antecedia a chegada deles. Antes deles chegarem, a história já dizia a respeito disso. Quem eles eram. Eu já vi que o irmão do louvor chegou para me dar o sinal. Esse samaritano, sabia? Você tem uma cara de samaritano, irmão. Por isso que, você sabe que é por isso que Jesus te amou muito.
Mas se o louvor quiser subir, pode subir no já. Já estou encerrando também, tá bom? Fiquem à vontade, o louvor pode subir no já. Eu não tenho dúvida que foi com muito suor e lágrimas que vocês plantaram esse campo. Um campo que muitos não quiseram entrar. Como a pastora estava me dizendo, veja, muito do que a pastora me disse foi antes de eu fazer a mensagem. Exato. Mas antes de entrar aqui, ela me contou um pouco sobre isso. Eu sei que muitos entraram aqui, nesse lugar, não nessa igreja especificamente, mas nesse lugar, nessa região. E não quiseram olhar os campos. Não enxergaram uma possibilidade. Mas quando os nossos olhos estão alinhados com os olhos de Cristo, até onde a gente acha que não tem campo, ali o Senhor faz uma grande colheita. Por isso eu sei que não são vocês assim. Que nós possamos manter os nossos olhos atentos àquilo que o Senhor tem nos apresentado. E que possamos agir desesperadamente como a mulher samaritana agiu. Eu encontrei o Messias. Ele disse tudo ao meu respeito. Vem conhecer o Messias. Vem lá no poço onde eu encontrei, o poço chamado MCI Pero Pinheiro. Foi lá que eu encontrei ele, naquele poço. E lá ele falou comigo. Ele me conhecia. Ele sabia do meu passado. Ele sabia das minhas transgressões. Ele sabia que eu tive 1, 2, 3, 4, quantos maridos eu tive. Mas nada disso importou. Porque ele disse, eu mudo a sua história. Se você beber dessa água, você jamais terá sede. Você não precisa mais ficar procurando maridos, procurando riquezas, procurando coisas desse mundo. Porque o que eu tenho vai te saciar. Coloque de pé, por favor. Eu quero ler um último texto para vocês, a gente adora. Na sequência. Romanos capítulo 9, 25, 26 diz: assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo. Eu sei que algumas pessoas falam, eu sou descendente de judeu, eu sou não sei o que de judeu, não sei das quantas de judeu. Eu não sei disso e não me interessa, vou ser bem sincero. O que eu sei é que eu não era povo de Deus. Mas um dia, coube o favor dele me chamar povo de Deus. E diz ainda o apóstolo Paulo: e amada a que não era amada. Talvez você pode dizer, eu nunca recebi amor, ninguém que me amou. Seja bem-vindo ao time dos não amados. É esse que ele ama. Transborda. E ele vai te mostrar o que é ser amado de verdade. Para você poder amar. E vai dizer ainda mais: e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, nesse lugar mesmo, ele vai dizer, ali mesmo, serão chamados filhos do Deus vivo. Aqui mesmo, nesse lugar. Você não precisa, em que monte? Afinal, em que sítio devemos adorar? No sítio em que você está. No lugar em que você está plantado. Se é aqui na MCI Pero Pinheiro, frutifique, glorifique, edifique aqui um altar de adoração, para que outras pessoas possam encontrar aqui uma
uma fonte de água viva, assim como um dia você encontrou e foi saciado pelo Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Porque um dia nós andávamos perdidos, vagando pelo mundo, sem esperança. Mas os teus olhos nos encontram. Os teus olhos nos achou. E com o teu braço forte o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, nos lavou, nos purificou com o teu sangue, limpou e pagou a dívida que era contra nós, e não há mais acusação contra os filhos e filhas de Deus. E agora nós somos chamados filhas e filhas de Deus. Pai, nós somos gratos, porque nós não merecemos nada disso, mas a sua graça transborda e muda a nossa história. Adora o Senhor, glorifica o nome dEle.